Amém. Ainda de pé, queridos. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler um texto muito conhecido pelos irmãos, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 8 e no versículo de número 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer aqui pastor Daniel, pastora Gel, por essa oportunidade. Que Deus possa estar abençoando as vossas vidas. E eu me sinto como aquelas pessoas muitas vezes que trocam de carro, né, irmão? Pega um carro novo, aí você fica procurando, né, até você achar aonde acende o farol, aonde abre o capô do carro. Mas a gente vai nos acostumando, daqui a pouquinho nós estamos sabendo, né, de todas as coisas que tem no carro. Então a gente fica assim um pouco ainda conhecendo, né? Ministério é assim, a gente sai de um, passa para outro, é igual você trocando de carro. Sai de um carro, passa para outro, mas nós sabemos que é um carro, então a gente temos que aprender a lidar com este carro, amém? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso de 22, diz assim: aconteceu num daqueles dias, entrou ele no barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo ele o perigo de se sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-nos dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Querido, quando nós lemos esse texto, parece que nós vemos somente uma tempestade. Quando nós olhamos tanto Marcos capítulo 5 e em Lucas no capítulo de número 8, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos somente uma tempestade que os discípulos estão atravessando. E tempestade muitas vezes, irmãos, é uma adversidade muitas vezes que vem contra as nossas vidas. E muitas vezes a tempestade ela vem muitas vezes sem aviso. Então a pessoa tem que entender o seguinte: quando Jesus nesse texto está dizendo para os seus discípulos: passemos para o outro lado, Jesus está dando uma ordem. Se Jesus está dizendo assim, passemos para o outro lado, Jesus está dizendo: aconteça o que acontecer, nós temos um destino. O nosso destino é chegar do outro lado do lago. Só que os discípulos não sabiam que havia alguma tempestade sobre eles. Só que a Bíblia vai dizer que eles começam a remar. E quando eles começam a remar, Jesus dorme. Dois problemas: Jesus está dormindo, e segundo, um vento de tempestade veio sobre os discípulos. O que eu aprendo dentro desse texto aqui, para nós começarmos a entender esse texto que Jesus está dizendo, que muitas vezes a pessoa começa a remar. Ele começa a remar, mas quando você começa a remar, a tempestade vem. Só que tem muitas pessoas, muitas vezes, porque a tempestade veio, a primeira coisa que ele faz, muitas vezes, é deixar de remar. É um dos grandes erros que as pessoas cometem na vida. Se a tempestade se levantou, é aí que você tem que remar. Porque se você parar de remar, o barco vai afundar. Mesmo que Jesus está dentro do barco. O barco pode afundar. Jesus está dentro do barco? Está. Mas a nossa obrigação é de remar o barco. Agora a tempestade, quem vai fazer a tempestade parar é Jesus. Enquanto você rema, Jesus está no barco. Mas quando você está remando, o vento está soprando. Só que quando os discípulos estão indo em direção à cidade de Gadara, ou à região de Gadara, eles não sabem o que pode acontecer naquela viagem. É quando Jesus manda a gente muitas vezes entrar dentro do barco. A gente não sabe o que vai acontecer quando você aceita o convite de Jesus para você entrar no barco.
A gente entra no barco sem saber o que vai acontecer ao decorrer da viagem. Tudo está tranquilo. Mas quando você entra no barco e começa a remar, a tempestade se levanta. Só que Jesus aqui, nós vamos entender desse texto, que Jesus ele tem um objetivo de atravessar o lago. Porque Jesus não está vendo tempestade nenhuma. Antes de Jesus ver essa tempestade acontecer, Jesus ele percebe que alguém está vivendo uma tempestade. Passar uma tempestade é uma coisa, irmão. Agora viver uma tempestade é outra coisa. Jesus está vendo lá do outro lado, porque Jesus está no meio da multidão. Jesus, a Bíblia diz que ele larga a multidão e ele decide com os seus discípulos: vamos atravessar o lago, porque é necessário. Porque se Jesus está falando assim, vamos atravessar o barco, com o barco do outro lado do lago, é porque é necessário, é preciso que Jesus atravesse do outro lado, porque alguém está precisando de ajuda. Porque alguém não está passando somente por uma tempestade, alguém está vivendo dentro da tempestade. E nós vamos ver que esse homem, conhecido como o endemoniado gadareno, ele está vivendo numa grande tempestade, não tem quem o ajude ele nessa grande tempestade. Aqui Jesus está indo com os discípulos, então se acontecer alguma tempestade, o discípulo vai chamar para Jesus. Agora este homem, este endemoniado gadareno, ele não tem a quem clamar. O texto vai dizer que quando este homem, o demônio, pegava ele de noite, as pessoas amarravam aquele endemoniado, aquele homem, e a Bíblia diz que eles faziam aquelas correntes, até mesmo como se fosse barbante. Ele pocava. Então esse homem está vivendo uma tempestade que ele não sabe o dia que vai acabar. Porque você atravessar uma tempestade, você sabe que ela vai se acabar. Agora você vivendo dentro de uma tempestade, você não sabe quando ela vai terminar. Só que Jesus ele deixa a multidão e ele vai atravessar para o outro lado. Só que quando Jesus ele está indo com seus discípulos, os discípulos perguntam para ele, no meio daquela tempestade, eles têm que acordar o mestre, porque ele está vendo que o barco começou a entrar água. Então eles têm que fazer, nós precisamos continuar o quê? Remando. Mas se o remar vai fazer ainda a água entrar no barco, nós precisamos clamar por ele, nós precisamos despertar Jesus. Só que o problema de muitas vezes, irmãos, que acontece nas nossas vidas, a gente começa a remar e muitas vezes a gente esquece de chamar ele quando a tempestade vem. O erro do crente muitas vezes, ele está vendo que a tempestade se levantou, a primeira coisa que ele faz é largar o remo. O primeiro erro que ele faz é largar o remo. Segundo, ele para de remar, ele desiste. Só que a ordem dos discípulos para Jesus, de Jesus para o discípulo foi: nós temos que atravessar para o outro lado. Não para de remar, venha o que vier, continua remando. Se você aceitou o convite de entrar dentro do barco, o seu objetivo é o quê? De remar o barco. Porque se acontecer a tempestade, eu vou acalmar aquela tempestade. Então nós vamos ver dentro desse texto, que quando Jesus ele chega do outro lado, os discípulos vão perceber que quando Jesus chega lá do outro lado, naquela região dos Gadarenos, os discípulos vão perguntar para ele: mas quem é este que até o vento e a tempestade lhe obedece? Uma pergunta que fica dentro do barco e ninguém responde. Está Pedro, está João, está Tiago, todo mundo entre eles, perguntando: mas quem é este que até o vento e a tempestade lhe obedece? Só que eles não sabem, eles estão com Jesus dentro do barco sem saber quem é Jesus. E muitas vezes tem pessoas que estão dentro do barco e não sabem quem é Jesus. Só que aquele endemoniado que estava naquele endemoniado, naquele homem, sabia muito bem quem era Jesus. Que quando Jesus ele sai do barco, ele pisa na terra, o endemoniado ele sai de dentro do sepulcro. E a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus, dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então as pessoas que estão com Jesus não sabem quem é ele, mas quem está lá do outro lado sabe quem é Jesus. Então nesse texto nós vamos ver primeiramente este homem que está vivendo nessa grande tempestade. Só que quando Jesus chega lá na cidade de Gadara, Jesus ele coloca esse homem, ele traz esse homem novamente para a sociedade. O homem que estava vivendo dia e noite debaixo de uma possessão de demônio.
ele não poderia ficar livre dessa tempestade, porque ninguém poderia nem passar por aquele lugar. Mas quando Jesus chega, eu aprendo nesse texto, que a tempestade, irmãos, ela só dura enquanto Jesus não chega. Jesus chegou, a tempestade para. Eu não sei se você está passando alguma tempestade na sua vida, mas até quando Jesus não chegou, você está vivendo tempestade. Só que o segredo nosso, irmãos, é você remar. Está difícil, está cansado, mas continua remando. Porque quem vai fazer o milagre é Jesus. Quem vai acalmar a tempestade é Cristo. Porque Ele tem poder sobre a tempestade. Só que quando nós vamos ler esse texto, em Lucas capítulo número 8, nós vamos ver que tem outras pessoas muitas vezes, que Jesus percebe, muitas vezes eles permitem muitas vezes que tempestade se levante na vida de alguém, para que essa pessoa possa vir até Ele. Nós vamos ver dentro desse texto, quando Jesus regressa, Jesus faz um milagre na vida desse homem endemoniado, desse endemoniado gadareno. Nós vamos ver que Jesus, quando ele regressa, a Bíblia diz no capítulo 40, no versículo 40, que a multidão o esperava com alegria. Ele estava esperando Jesus, a multidão estava esperando Jesus. Quando Jesus regressa, só que a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jairo, que por enquanto não estava vivendo tempestade na sua vida, na sua casa, só que Jesus permitiu que uma tempestade comece a acontecer dentro da casa de Jairo, porque Jairo está acomodado. Tem pessoas muitas vezes que ficam acomodadas, Jesus vai permitir que uma tempestade comece a acontecer na casa de alguém, para que ele possa vir até Jesus. Jesus então tem os seus caminhos. Jesus sabe como trazer alguém na presença dele. Jairo está em casa, só que quando a tempestade começa dentro da casa de Jairo, a Bíblia diz que a multidão começa. A Bíblia diz que Jairo, ele deixa a sua casa, a sua esposa, e ele vai até Jesus, porque a tempestade começou, o vento começou a soprar de uma forma tão grande na casa de Jairo, porque por enquanto a filha de Jairo está doente, a sua única filha está doente. Ela está doente, só que a tempestade na casa de Jairo começa a aumentar. Ela só vai se agravando, e Jairo então tem que sair do acomodismo. Jairo tem que sair de dentro da sua casa, e ele vai a ter com Jesus. Só que quando Jairo chega para buscar Jesus, para ir ter com Jesus, a Bíblia diz que a multidão está apertando Jesus. Jesus dá um passo, irmãos. Como é que Jesus vai sair no meio da multidão? Jesus vai dando um passo, a multidão quer tocar Jesus. É muita gente que tem tempestades na vida, que fala, Senhor, ora por mim, ora para o meu filho, pelo amor de Deus, que eu estou passando por uma grande tempestade. Só que Jesus muitas vezes está indo aqui na casa de Jairo. Ele está indo na casa da direção de Jairo. Só que Jairo, irmãos, está preocupado. Senhor, a minha filha está à beira da morte. Vamos logo, Jesus. Só que Jesus, quando ele começa a andar, irmãos, ele começa, a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que a multidão começa a cercar Jesus. Então Jairo está com a cabeça lá na casa. Jairo está com a cabeça lá na casa dele. Senhor, vamos logo, porque se o Senhor não chegar a tempo, a minha filha vai morrer. Só que Jairo não sabia, irmãos, que tinha uma mulher também, uma mulher chamada a viúva, a mulher do fluxo de sangue. São duas pessoas aqui no texto que nós podemos ver, que não tem nome. Primeiro é um homem chamado o endemoniado gadareno. Segunda pessoa é a mulher do fluxo de sangue. Somente Jairo tem nome. Porque Jairo, irmãos, ele é um mestre, ele é um príncipe na sinagoga, é um principal da sinagoga. Então este nome tem nome. Só que parece que quando Jairo começa a andar com Jesus, pode ser que Pedro fale assim, ô multidão, sai da frente, porque ele está indo na casa de Jairo, porque Jairo é importante. Só que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele deixa a multidão para ir lá no sepulcro, porque ninguém ia. Jesus deixa uma multidão, irmãos, e ele vai atravessar lá o mar, vai atravessar uma tempestade por causa de um homem. Tanto Jairo tem valor para Jesus, como o endemoniado também tem valor para Jesus.
Jesus não faz exceção de pessoas. O mesmo valor que o endemoniado tem para Jesus, Jairo também tem. Só que muitas vezes o homem, nós irmãos, muita gente começa a dar valor para a pessoa, a gente que estraga as pessoas. Só porque ela é Jairo, a multidão fala assim, ó, deixa Jairo passar, porque ele é um homem, ele é reconhecido pela sociedade, deixa ele passar. Só que quando a multidão vai apertando e vem uma mulher, irmão, remando, o segredo da nossa vitória é remar. A mulher está sangrando, mas está remando. Ela está perdendo vida, mas está remando. Está difícil, mas ela está remando. Só que ela vai saber que Jesus está no lugar. E quando a pessoa sabe que Jesus está no lugar, eu preciso sair. Eu estou em casa. Se Jesus está no culto, eu vou. Se Jesus está no lugar, irmãos, eu vou. Aí quando a mulher sabe que Jesus está no lugar, a mulher está sangrando. Mas ela não para de remar, eu preciso remar. Porque se eu tocar nela, a Bíblia diz, aonde faltou fé, irmãos, olha a Bíblia, Jesus diz, aonde está a vossa fé? Jesus diz para os seus discípulos, aonde está a vossa fé? A fé que faltou nos discípulos, a mulher tinha. Não tinha mulher, não tinha fé nos discípulos, mas tinha fé naquela mulher. 12 anos, pastor Daniel, 12 anos remando, já tinha gastado tudo nos médicos, gastou dinheiro, gastou seu tempo e nada, já tinha perdido a esperança, só que ela não perdeu a fé. A mulher ainda, por mais perdendo sangue ela estava, enquanto a mulher estava perdendo sangue, perdendo vida, a filha de Jairo estava ganhando vida. É o contrário, 12 anos, a Bíblia diz que a filha de Jairo tinha aproximadamente 12 anos, então quer dizer, quando a menina nasceu, a mulher do fluxo de sangue começou a perder sangue, começou a perder vida, porque vida é sangue. A mulher, a filha de Jairo começa a se relacionar com amigos, a mulher começa a perder. A mulher nem de casa sai, porque a mulher era proibida de estar no meio da sociedade. Conforme a lei, ela não poderia estar no meio da sociedade, ela tinha que estar afastada da sociedade. Então essa mulher, ela vai perdendo o quê? Relacionamento. Ela vai perdendo contato com seu próprio marido, se ela tinha marido. Só que quando a tempestade começa na vida dessa mulher, ela não para. Ela pensa comigo, eu preciso continuar o quê? Remando. Porque se eu parar, eu vou morrer. Só que ela, irmãos, esse texto nos ensina que ela não perde a oportunidade. Ela não perde a oportunidade. Eu aprendi 3 coisas, irmãos, que muitas vezes acontecem. A oportunidade, uma flecha lançada, ela não volta. Uma palavra falada, ela não volta. E uma oportunidade perdida, nunca mais ela volta. Você tem a oportunidade, você não pega essa oportunidade, você perdeu. Essa mulher era a última oportunidade na vida dela de ser curada. Por quê? Ela já tinha gastado o seu dinheiro nos médicos e não resolveu. Agora ela pensa assim, a minha única solução é Jesus. Se Ele está na cidade, eu vou ter com Ele. Agora como eu não sei. Agora que eu vou. Agora quando a multidão está apertando Jesus, ela já vai pensando, se eu simplesmente tocar nas orlas das suas vestes, a tempestade da minha vida vai parar. Se eu tocar simplesmente nas suas vestes, a tempestade que está me afligindo, ela vai cessar. Então essa mulher, ela sai com um objetivo. Do mesmo jeito que o barco que Jesus estava, saiu com o objetivo de atravessar para o outro lado, essa mulher sai de casa também com o objetivo. Eu sei que você veio aqui nesta noite com objetivo. Eu não sei se você está passando por tempestade. Tempestade nas nossas vidas, irmãos, é adversidade. É um filho muitas vezes que cai nas drogas. É uma doença muitas vezes que de repente ela chega e ninguém espera. É uma adversidade. Os discípulos não esperavam por essa adversidade, mas a adversidade acontece quando ninguém espera.
Mas quando acontece, você tem que estar o quê? Preparado. Nós vamos ver em Atos capítulo 27, que o apóstolo Paulo está indo em uma viagem. Só que Paulo, irmãos, quando ele percebe que muitas pessoas estavam confiando em quem estava na direção do navio, a confiança estava em quem? Em quem estava na direção do navio. Só que a confiança de Paulo não estava no homem, estava em Deus. Então Paulo, ele está indo viajar. Só que a Bíblia vai dizer que de repente um vento muito forte começa a açoitar o navio que Paulo está dentro dele. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte: o vento começa no navio que Paulo está, irmãos. Eu aprendo alguma coisa dentro desse texto, que quando o navio vier contra as nossas vidas, só tem um jeito, irmãos. O vento veio, só que Paulo não é bobo. Paulo sabia muito bem quem era o Deus que ele servia. A Bíblia diz que Paulo desce para o porão, irmãos, olha, ele vai para o joelho. O vento soprou, irmão, vai para o joelho. Só tem um jeito, porque quando você se ajoelha, você chama a atenção do céu para a sua vida. Enquanto você está passando por alguma tempestade na sua vida, o único jeito é você se ajoelhar e despertar Jesus: Senhor, me socorre. Me socorre, porque o vento é o contrário. Então essa mulher, ela não perde a oportunidade de sair dessa situação que ela está vivendo. Eu conheço muitas pessoas, irmão, muitas vezes, que você convida ele para vir para a igreja, você manda mensagem. Até nós tivemos o nosso culto dos varão aqui. Eu liguei para o irmão, ele não atendia telefone de jeito nenhum, irmão. Ligava, a mulher dele atendeu, eu falei assim: fala para ele me ligar. Ele não liga, sabe por quê, irmãos? Está vivendo igual o Jairo, está tranquilo. Mas quando a tempestade vem, aí Jesus permite uma tempestade vir na casa da pessoa para trazer ele para a presença dele. Jesus permite, assim como aconteceu na casa de Jairo. Eu vou trazer Jairo na minha presença, porque de um jeito ou do outro ele vai vir. Só que Jesus, irmãos, ele não precisava muitas vezes, se nós olharmos o texto, Jesus, ele não precisava muitas vezes dar muita atenção para Jairo para querer ganhar o púlpito na sinagoga. Jesus não precisava muitas vezes, irmãos, fazer assim: eu vou na casa de Jairo, porque Jairo é uma pessoa que pode abrir a porta para o meu ministério. Ele pode deixar eu pregar na sinagoga. Deixando ou não, irmão, Jesus pregava. Porque Jesus fazia, irmão, Jesus não estava preocupado com o púlpito da sinagoga. Jesus usava muitas vezes, o púlpito de Jesus era o barco de Pedro. Jesus muitas vezes ele usava de estratégia, porque quando Jesus chegava no lugar, irmãos, Jesus já falava assim: Pedro, deixa o barco aqui pronto. Porque, irmãos, quando Jesus chegava no lugar, via gente, irmãos, de todo lugar que você nem imagina. Só que quando Jesus, pastor Daniel, ele se movia para certo lugar, Jesus ia de barco. As pessoas não sei de como isso, ia de jegue, ou se ia de cavalo. Só que quando Jesus chegava em certo lugar, irmão, muitas vezes, eu já estou começando a me acostumar com o carro. Então, quando Jesus chegava em certo lugar, irmãos, aquela multidão já tinha chegado na frente dele. O povo tinha tanta sede, tanta fome de Jesus, que quando Jesus chegava em certo lugar, Jesus chegava ali, a multidão já tinha chegado primeiro que ele. Não sei como, mas chegava. Não sei se ia de jegue. Aí Jesus deixava o barco. Fala assim: Pedro, deixa o barco aqui, porque o único jeito da gente sair é por aqui. No meio da multidão não tem como.
porque todo mundo queria ser curado. Se você abrir a Bíblia em Marcos capítulo de número 2, Jesus está lá em Cafarnaum, e a Bíblia diz que a multidão fica sabendo que Jesus está em casa. Só que quando eles ficam sabendo que Jesus está em casa, a multidão começa a abarrotar a casa. Só que quando a gente vai ler o texto, é quando aquele amigo os 4 amigos do leproso. Tem gente que prega muito sobre o leproso, mas eu gosto muito de falar sobre os 4 amigos dos leprosos. Porque, irmão, amigo para levar a gente para a discoteca, para as boates, tem muito. Agora, amigo para trazer você para a presença de Jesus são poucos. Agora, você imagina 4 verdadeiros amigos, que é amigo. O paralítico, ele pega o paralítico, coloca em cima de uma cama, e eles começam a ir para o culto onde Jesus está. Só que quando eles vai levando aquele paralítico, eles vai na fé, irmãos. Eles vai dizendo assim: com esse peso nós estamos indo para o culto, mas com esse peso a gente não volta para casa. Tem gente que vem para a igreja com peso e muitas vezes volta com peso. Só que aqueles 4 amigos do paralítico já foi determinado: nós vamos para o culto porque Jesus está na casa. Como disse o irmão Júnior, eu não chamo chamo ele de Júnior, o do Amir, presbítero irmão Amir. Então ele sabe que Jesus está na casa. Só que quando ele chega na casa que Jesus está, irmãos, aqueles 4 amigos do paralítico olham para um canto, olham para o outro, e a Bíblia diz que a casa está abarrotada. Eles olham para um lado, eles olham para o lado esquerdo, olham para o lado direito, e eles ficam pensando assim: por onde que nós vamos entrar? E Jesus está no centro da casa. Só que ele não mede esforço, irmãos, porque eles estão indo determinados para o culto. Eles estão indo assim, ó, com esse peso a gente não volta para casa. Então, quando ele chega na casa que Jesus está, a Bíblia diz que ele sobe pelo telhado com o paralítico. Talvez, né, o presbítero irmão Amir, um pega na frente, dois pega na frente, 2 pega atrás, e está indo com coisa de doido. Todo mundo começa a olhar, fala assim: onde que esses camaradas estão indo? Está indo para o culto. Só que quando ele chega, não tem como entrar dentro da casa. Só que a fé daqueles homens é tão grande, que Jesus, quando vê eles abrindo o telhado, e vai fazer aquele paralítico descer na presença de Jesus, para que quando Jesus está no culto, ensinando, pregando, Jesus olha para cima, e o telhado está sendo aberto. Quando o telhado é aberto, Jesus está vendo o paralítico descendo. Não sei como é que eles desceram aquele paralítico. Vocês armaram um lençol, armaram uma corda na ponta de cada um, segura de cá, desce e vai descendo o paralítico. Só que quando Jesus vê o paralítico descendo, Jesus vai dizer: é muita fé. É muita fé, porque esses homens não vão voltar com esse peso mesmo. Se ele já subiu no telhado, abriu o telhado e fez o paralítico descer na minha presença, na cama o paralítico não volta. O segredo, irmão, muitas vezes no culto, não é muitas vezes como você vem. Tem gente que vem para o culto desanimado. Tem gente que vem até no culto naquela expectativa: será o que vai acontecer naquele culto? Como é que vai ser o que vai acontecer naquele culto hoje?
As pessoas muitas vezes, pastora Joel, ela vê naquela expectativa, o que vai acontecer, como é que vai ser aquele culto? Porque muitas vezes a gente vem naquela expectativa. E a expectativa muitas vezes, irmãos, todo mundo tem expectativa. Vamos dizer assim para os casais, mais ou menos, quando a mulher se engravida. O homem, o marido fica pensando, quando ela se engravida, ele já fica naquela expectativa doido, vai ter que fazer ultrassom para saber quem é. Se é menino ou se é menina. Na expectativa. Então muitas vezes, Jesus muitas vezes ele fica esperando qual é a nossa expectativa para o culto. Porque conforme for a nossa, vamos dizer, o nosso desempenho, porque o culto muitas vezes, irmãos, nós viemos, quem vem para o culto é Jesus que vem para o culto, nós viemos cultuar a Ele. Quem vem para o culto é o Senhor. Agora conforme nós cultuamos a Ele, Ele se manifesta. Aquela mulher, voltando para a mulher do fluxo de sangue, eu já vou encerrar. Voltando para aquela mulher, para o texto. Quando essa mulher, queridos, ela sabe que Jesus está ali, ela vai confiando. Ela vai confiando que ela precisa de receber um milagre. Ela vem naquela expectativa. Ela vem na expectativa dizendo: se eu simplesmente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Nós vemos dentro desse texto que o homem está o endemoniado em Gadareno, ele está numa situação tão suja que ele é conhecido como um homem imundo. O homem ele está numa situação, porque viver dentro do sepulcro é viver numa imundície. Só que a mulher também, aqui dentro desse texto, essa mulher do fluxo de sangue, ela é conhecida como uma mulher imunda. Só que quando essa mulher ela toca em Jesus, aí nós vamos ver, voltando no texto, quando a mulher ela toca em Jesus, a multidão, aí Jesus pergunta para a mulher, para os seus discípulos: quem me tocou? Ela vai perguntando: quem me tocou? Aí com certeza Pedro, para frente igual Pedro, não tinha outro, irmão. Aí Pedro vai dizer: Senhor, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Parece que Pedro vai dizer assim: Jesus está ficando meio passado. A multidão está apertando Jesus e Jesus está perguntando quem tocou ele. Só que a mulher toca em Jesus diferente. Porque Jesus responde assim: Pedro, me tocou porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Quando ela toca em Jesus, Jesus pergunta para ela, mas por ela saber que ela não poderia nem estar ali, e ela sabia com certeza que Jairo também estava ali. Aí eu aprendendo desse texto aqui, que Jesus marca o encontro com a mulher do fluxo de sangue, e ele marca o encontro com Jairo. Porque não adiantava somente Jesus curar a mulher do fluxo de sangue. Porque Jesus ele vai curar ela, só que Jesus quer que ela volte de novo para dentro da sinagoga. Jesus vai ter que, a mulher ela precisa voltar o quê? A se relacionar novamente com a sociedade. Agora, para ela ficar livre mesmo, o Jairo, que era príncipe da sinagoga, ele vai ter que ver. Só que quando a mulher toca em Jesus, ela vai tremendo e ela vai dizer assim: Senhor, fui eu que te toquei.
Aí Jesus não chama ela de mulher imunda. Jesus vai dizer para ela assim: filha, vá em paz, porque a tua fé te salvou. Todo mundo conhecia aquela mulher como uma mulher imunda, mas Jesus chama ela de filha. Jesus, ele trata totalmente diferente daquilo que os homens tratam. Jesus já chamava assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz para a tua casa. O endemoniado Gadareno é a mesma coisa, ele implora para seguir Jesus. Jesus não: volta para a tua casa, volta para os teus, volta para os teus. Agora, quando a mulher, ela se manifesta que ela foi curada, que ela tocou em Jesus, alguém que está vindo da casa de Jairo vai dizer assim: Jairo, mestre, Jairo, não precisa mais incomodar mais o mestre, porque a menina acaba de morrer. Então, quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo morre. Só que quando eles dizem isso, aí Jesus vai dizer para Jairo: Jairo, crê somente. Quando Jesus chega na casa de Jairo, irmão, tem pessoas dentro da casa de Jairo que não sabem o que é enfrentar uma tempestade. Aí quando Jesus chega dentro da casa de Jairo, Jesus manda sair todo mundo. Aí Jesus vai dizer assim: fica somente o pai, fica também a mãe, e fica Pedro, Tiago e João dentro da casa. Você sabe por que muitas vezes que Jesus colocou todo mundo para fora, irmão? Porque Jesus muitas vezes não gosta de ficar com pessoas muitas vezes que estão remando ao contrário. Tem gente muitas vezes que está remando ao contrário, que quando Jesus chega dentro da casa de Jairo, a conversa lá é outra. Eles passam até a rir, assim: a menina já morreu. Porque eles não acreditam, irmãos. A situação está tão difícil que as pessoas não acreditam que nem Jesus pode mudar aquela situação. Mas quando Jesus chega dentro da casa de Jairo, Jesus põe: pai, todo mundo para fora, porque aqui não é lugar para quem não tem fé, para quem tem fé. Aqui é para quem está remando o barco, para quem está acreditando. Essa era a visão de Jesus para Jairo: Jairo, põe todo mundo para fora, porque enquanto estiver aqui incrédulo, você põe todo mundo para fora primeiro. Aí Jesus pega na mão da menina, ora na menina, e Jesus ressuscita a menina. Eu já vou encerrar esse texto. Então nós vamos aprender desse texto aqui, irmãos, em Lucas capítulo 8. Primeiro Jesus liberta este homem, o endemoniado Gadareno. Jesus vem na mulher do fluxo de sangue, ele restaura a vida dela. Agora Jesus chega na casa de Jairo, ele ressuscita a filha de Jairo. Para Jesus libertar, irmãos, e para Jesus restaurar, e para Jesus ressuscitar, a mesma coisa. Para Jesus curar a sogra de Pedro, que estava com febre, e ressuscitar Lázaro, para ele é a mesma coisa. Para Jesus não tem, irmãos, se o problema é grande, se o problema é pequeno. Para Jesus não existe dificuldade, basta a pessoa crer. É por isso que ele diz: se vós crerdes, vereis a glória de Deus. A Bíblia vai dizer lá em João 8, capítulo 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Uma das coisas que eu entendo nesse texto, para nós encerrarmos, que esse endemoniado gadareno queria seguir Jesus, pastor Daniel,
somente por um motivo. Ele não queria mais voltar a viver aquela vida. A Bíblia diz que ele implorou para seguir Jesus: Senhor, deixa eu ir contigo, porque eu não quero mais ser atormentado pelo diabo. Eu não quero ser mais pisado por Satanás. É por isso que esse homem muitas vezes ele insistiu com Jesus: Senhor, deixa eu ir contigo, porque se eu estou contigo, demônios não vão ter mais poder sobre a minha vida. Porque não adianta, irmãos, Jesus expulsa o demônio e aquela pessoa vai querer viver a mesma vida. Então, para ele não viver a mesma vida, ele precisa seguir Jesus. Nós vamos nos colocar de pé nesta noite. Você que talvez aqui está passando por alguma adversidade, por alguma tempestade na sua vida, eu quero convidar você aqui na frente, para nós estarmos orando pela sua vida. Irmão, chegou um certo ponto na minha vida, que eu resolvi um certo ponto, eu não vou falar que eu saí do barco, mas a gente muitas vezes decepciona com muitas coisas, e a decepção muitas vezes faz a gente, pastor Agel, largar o remo da vida. A gente para muitas vezes porque certas coisas começam a vir sobre as nossas vidas, a gente passa a se decepcionar com tantas coisas, e eu parei de remar, irmãos, parei de remar. Só que a minha esposa começou a remar dentro de casa. Ela começou a remar, irmãos. Eu vejo aqui o testemunho da Debrinha, né? Chamado muito pelo nome Debrinha. 18 anos, né, irmã? 18 anos remando, irmão. Então, quando você rema, Jesus faz um milagre. Muitas vezes, eu não estava aqui ainda na igreja, e eu via muitas vezes o presbítero a me abrindo o culto aqui, irmãos, eu chorava em casa. E eu comecei a orar 4 horas da manhã hoje, irmãos. Quando eu vi, eu já estava parando, era 6 horas da manhã. Porque quando você começa a remar, irmão, você não quer parar de remar mais. E eu vejo assim, quando ele começava aqui a abrir o culto aqui, irmãos, eu falei assim: Deus, como o Senhor é lindo. E essa madrugada eu estava orando, irmãos. E quando eu vim para a igreja, eu conversei com o pastor Daniel, mas a minha esposa. E muitos pastores muitas vezes param de remar, irmãos. São adversidades que vêm na vida. E como o pastor Daniel falou, que ele parou de remar porque muitas vezes a gente sabe, ele sempre fala aqui na igreja. Só que quando ele parou de remar, irmãos, a pastora Gel continuou remando. E quando você rema, Jesus traz a presença dele, irmão. Tudo que nós estamos hoje recebendo essa presença tão forte de Jesus aqui na igreja, é porque alguém continua remando. Então, enquanto você está remando, Jesus está no barco. Está difícil, Senhor, estou cansado, mas Jesus está dizendo assim: continua remando. Continua remando que eu vou manifestar minha presença. Remar é comigo, remar é com você, milagre é com Ele. Arabaia cega, arabaxandarás. Remar, irmão, é conosco, milagre é com Ele. Se os discípulos parassem de remar no meio do caminho, olhando para a tempestade, o endemoniado gadareno ficava endemoniado. Mas a ordem de Jesus foi essa: atravessamos para o outro lado. Vem o que vier, vamos remar. Levanta o que se levantar, vamos continuar remando. Se você quer remar, irmão, talvez você está no barco sozinha e você está remando, vem na frente. Vem na frente, você que quer continuar remando.
Faça como a irmã Débora, continua remando, continua remando. Vai remando o teu barco, irmão, vai remando o teu barco, porque você vai ver o que Jesus vai fazer. Rema nesta noite, que você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Se a pastora Gel não remasse, se alguns irmãos que ficou aqui dentro do barco não remasse, a presença de Jesus talvez não estava aqui como está. Mas eu louvo a Deus que alguém continua remando o barco. E quando você vai remando, Jesus está no barco não vai afundar. Arabaia santo, remaço. Orabaia sé. Andurebarabaia becando remaço. Oh Senhor Jesus, tem pessoas aqui que quer continuar remando, Senhor. Quer continuar remando este barco nesta noite, Senhor. Aquele que não tem mais força de remar o barco, Senhor, fortalece os teus filhos nesta noite. Fortalece os teus filhos nesta noite, Senhor. Aleluia. Não pare de remar. Às vezes você está precisando de uma cura, como aquela mulher do fluxo de sangue. Às vezes você está precisando que Deus entre para ressuscitar. Às vezes você está precisando que o Senhor te tire os demônios. E às vezes você está precisando de algo, de um milagre do Senhor. E hoje, nesta noite, Ele está pronto para te dar. Ele está pronto para te dar. Eu sei que a circunstância muitas vezes faz